Por acaso você já sentiu aquela sensação de que tá faltando um detalhezinho para o seu site ficar mais bonito? Isso acontece demais, principalmente com quem não conhece nada de design e está aprendendo agora a trabalhar com criação de sites, principalmente criação de sites WordPress com Elementor, né? Então, se você também está passando por isso, esse vídeo é para você. Vem comigo. Olá, seja muito bem-vindo para esse vídeo. Meu nome é Fred. Se você é novo aqui, eu trabalho principalmente com criação de sites WordPress e minha formação inicial é como designer gráfico. Com base nesse histórico aí, nesse conhecimento que eu adquiri trabalhando como designer gráfico, eu trouxe uma bagagem aí para poder aprimorar os meus trabalhos agora que eu também trabalho com criação de sites WordPress. Na verdade, já tem aí mais ou menos de 10 a 15 anos que eu trabalho com criação de sites e nesse vídeo eu vou te mostrar alguns princípios de design que vão ajudar você a desenvolver projetos mais profissionais, projetos mais elegantes. Na verdade, existem muitos princípios, muitas técnicas de design que você pode aplicar para deixar o seu site mais bonito. Só que nesse vídeo eu vou abordar alguns que eu acho fundamentais e que dão um resultado muito rápido com pouco esforço. Então fica ligado nesse vídeo que no final eu também vou te dar um conselho muito importante, principalmente no que se refere a design. E antes de cair já de cara no conteúdo, se liga aí que eu tenho alguns recadinhos para te passar para que você possa aproveitar melhor esse conteúdo e tirar o máximo de benefícios desse canal. O primeiro recado que eu quero te dar é o seguinte: se você ainda não é inscrito, se inscreva no meu canal, clica no sininho para ativar todas as notificações, assim o YouTube vai te informar quando tem vídeo novo, publicação nova aqui no meu canal, beleza? A segunda dica, né, é mais uma dica, né, nem um recado. Fica de olho nas minhas playlists aqui na página principal do meu canal. Eu separei projetos completos aqui, curso completo de WordPress, projetos completos de WordPress mais Elementor, criação de landing page e muito mais. Então, se você está pretendendo crescer na área de criação de sites usando WordPress e Elementor, eu recomendo muito que você maratone esses vídeos aqui e se especialize, beleza? E o terceiro recado, e não menos importante, é isso aqui, ó. Na descrição de cada vídeo, eu coloco a minutagem para você poder ir direto no assunto que você quer. Então, você não precisa assistir o vídeo 2 horas e meia toda de uma vez. Você pode assistir aos poucos, certo? E escolhendo qual assunto que você quer. Ok, depois disso tem também links para que você possa esclarecer suas dúvidas comigo. Eu coloquei aqui o meu Instagram, o meu canal no Telegram, aí você pode me mandar mensagem, fazer perguntas que eu vou te responder assim que possível, tá certo? Mais embaixo eu também coloco links de hospedagem com desconto, então assim você vai conseguir aí colocar o seu projeto no ar sem perder dinheiro, você vai economizar bastante aí, tá certo? Depois dessas dicas, depois desses recados, bora pro vídeo. Muito bem, agora que você já sabe aí de todas essas informações, aproveita para deixar aqui nos comentários se você quer um vídeo onde eu abordo mais sobre esse assunto, né? Se esse assunto te ajudar, escreve aqui nos comentários que eu vou ter o prazer enorme de criar uma parte 2 ou um complemento aí sobre esse conteúdo. E lembrando que para quem é membro, faz parte do clube de membros aqui do canal, eu vou deixar um conteúdo extra para você poder baixar e estudar. Então, assim, vai ser um conteúdo complementar, algo em torno de um PDF, infográfico, ainda não sei, mas eu vou deixar lá na área de membros para você poder baixar e estudar e aprimorar aí o layout dos seus sites, beleza? Muito bem, como eu disse anteriormente, minha formação é como designer gráfico, certo? Mas tem bastante tempo aí que eu tenho focado na criação de sites WordPress. Então, eu sou designer, mas também trabalho como web designer há muitos e muitos anos. E com base nisso, eu pude implementar meu conhecimento, né, dentro da área de web. Então, nesse vídeo eu vou focar aí em alguns conceitos que eu separei
para que você possa implementar também nos seus projetos e enriquecer o seu layout. Já aconteceu com você de você estar criando um site, mas por algum motivo você não sabe onde pode melhorar. Mas, no geral, o seu site não está te agradando visualmente. Às vezes você é um programador ou então você está criando um site agora para sua empresa e você não é da área de design, você não conhece nada desse assunto, mas está seguindo algum tutorial, principalmente aqui do canal, mas não está chegando assim num resultado que você esteja achando bacana. Então, nesse vídeo, a gente vai explorar alguns fundamentos básicos, mas muito importantes e de extrema eficácia para que você já implemente e potencialize aí o que se refere, né, ao layout, a criação do seu site. Então vamos lá, vou te mostrar um layout aqui que eu dei uma atrapalhada nele, dei uma bagunçada nele, justamente para aplicar essas técnicas, né? E você vai ver como que esse layout vai se transformar. Vem comigo. Muito bem, pessoal. A primeira coisa é apresentar o layout. O layout que a gente vai dar uma otimizada é esse aqui. Eu tentei replicar aqui os principais problemas que eu vejo em layouts, né? Sites que alunos meus fizeram ou que alguns clientes meus já trouxeram para eu aprimorar. Então vamos lá, a primeira coisa que a gente pode observar é que esse layout é um layout institucional, né? É o layout de uma empresa fictícia, um site institucional, e ele tem aqui, né, uma seção principal na primeira dobra, depois tem uma parte institucional aqui, uma apresentação de serviços, um call to action e um depoimento aqui, certo? A gente também tem uma parte de portfólio e o encerramento aqui, que é o rodapé. Muito bem, olhando de cara assim, a gente já pode começar com a primeira dica, né, que eu tenho assim passado bastante para o pessoal, que é trabalhar com as áreas em branco, né, os espaçamentos, a área negativa ali. Vamos lá, o que é isso? Trabalhar esse fator, essa característica do espaçamento te ajuda a separar os assuntos, dar ênfase em determinadas seções e agrupar os conteúdos para que eles se tornem um só. Vamos dar um exemplo aqui. Nessa primeira dobra, você pode ver que o título está muito próximo aqui do topo, o botão está muito próximo aqui, certo? Às vezes você interpreta até como um bloco de texto aqui, certo? E esse segundo bloco de texto aqui. Muito bem, então esses blocos de texto aqui, mais esse botão, eles estão assim meio que independentes. Agora eu vou mostrar para você, olha só a diferença que vai fazer quando a gente trabalha essa questão de espaçamento de uma forma mais responsável, de uma forma mais consciente. Eu estou trabalhando aqui com WordPress, mas esse conceito dá para você aplicar independente da ferramenta que você use. Todo site que você for criar, seja ele criado já usando HTML, CSS puro, ou se você usa uma plataforma de criação de site, ou se você usa um page builder, igual eu estou usando aqui o Elementor, dá para você fazer. Você precisa apenas se concentrar no que se refere aos conceitos. Então eu vou pegar a primeira coisa que eu faria para melhorar esse layout, era colocar um espaçamento para dar mais ênfase aos assuntos. Então vamos lá, eu vou pegar aqui, ó, eu já vou pegar essa coluna e eu vou colocar um espaçamento no topo. Vamos ver aqui, ó, no topo e na parte inferior. Veja só a diferença que já fez. Eu coloquei um espaçamento aqui e a gente já consegue isolar mais o texto. A gente consegue dar um pouco mais de ênfase nele. Veja só. Aqui eu tenho também uma questão assim, não muito agradável, onde a imagem está colada no topo e aqui em cima, aqui embaixo, aliás, tem um espaço muito vago, né? Tá sobrando. Então, o que eu posso fazer? Outra coisa que eu posso fazer é pegar essa imagem aqui, eu posso aumentar o tamanho dela. Veja só. Ah, Fred, mas agora ela está colando. Tudo bem, não tem problema. Agora essa imagem, ela vai meio que dar de suporte, ela vai servir de suporte para esse conteúdo aqui. Só que, conforme eu crescer essa imagem, o interessante é também dar um espaçamento aqui. Então, eu vou separar mais esse conteúdo. Agora eu venho aqui na coluna, edito, e vou colocar um padding aqui na direita também. Veja só. Agora eu tenho um certo espaçamento aqui
e o texto ficou mais concentrado. Uma forma da gente melhorar ainda mais esse aspecto visual é trabalhar com o alinhamento aqui dos textos. Então, eu vou pegar esse texto aqui e vou alinhar ele aqui, ó. Veja só, tudo para a esquerda, incluindo o botão. Então, eu alinhei tudo à esquerda, ou seja, fiz um trabalho além de adicionar espaçamento, uma área para respirar, né? O texto agora está respirando com essa área aqui em volta. Eu também distribuí outro fundamento aí, outra características, né? Outra característica de um bom design. Eu acabei de fazer o quê? Eu distribuí o conteúdo. Quando eu alinhei ele na esquerda, eu estou colocando ele aqui pesando para o lado esquerdo e a imagem ocupando aqui do lado direito. Então, eu meio que distribuí o conteúdo nessa parte visível, né, na parte de leitura aqui do site. Então, com isso, eu consegui otimizar. E olha só o efeito que deu aqui, né? A gente conseguiu priorizar a questão da leitura, onde a pessoa começa a ler da esquerda para a direita, então ele já entra aqui, já lê esse texto e a imagem serve de suporte. Agora, eu posso aplicar esse mesmo espaçamento nas demais seções do site. Veja só, eu vou aqui nessa seção, eu venho aqui em avançado e eu vou colocar, ó, 80 de padding na parte superior e inferior. Olha o que acontece. Já consegui dar uma ênfase aqui. Aqui embaixo, vou fazer a mesma coisa. Vou editar aqui. Já tinha um padding de 20, eu vou colocar 80. Ó. Aqui embaixo no CTA, né, no Call to Action, a mesma coisa. Só que, como é uma seção menor, eu não preciso usar 80. Eu posso usar uma quantidade menor de espaçamento. Eu vou colocar aqui 50 para ver se fica legal. Por que eu estou fugindo nesse caso? Porque o CTA aqui ele é menor. Então, eu posso dar uma ênfase diferente, né? Porque só tem texto aqui. Então, eu não preciso de um espaço muito grande, porque senão eu vou isolar demais o texto. Ok, agora aqui embaixo, a mesma coisa. Então, eu aplico um padding de 80 na parte superior e inferior em todas as seções do site. Com isso, a gente consegue aí um resultado muito interessante trabalhando essa primeira característica, que é o espaçamento. Então, anota aí, o espaçamento ele é fundamental para você dividir as seções, separar o conteúdo e dar a devida ênfase para cada parte do site. Então, veja só, o exemplo melhor é esse topo aqui, né, na primeira dobra. Dando o espaçamento certo, eu consegui separar aqui tanto o texto da imagem e isolei aqui o principal bloco de conteúdo. Agora, esse bloco aqui ele está mais com uma aparência de um só. Antes, a gente tinha um texto grande, um texto médio e um botão, como se fosse 3 elementos independentes. Agora, eu fazendo esse espaçamento aqui, eu consigo transformar esse bloco aqui em um só, um conteúdo só, tá certo? Muito bem, agora o segundo fundamento, né, a segunda característica de um bom design que eu vou abordar agora é o contraste. E não será necessariamente de um elemento só, mas de vários. Por exemplo, para você entender o que eu estou falando. Aqui eu tenho um texto que é um título principal, só que ele está muito próximo desse texto aqui. Ou seja, esse título que deveria ter mais ênfase, ele se parece, não é idêntico, mas se parece com esse texto descritivo aqui. Então, eu, como um bom comunicador, preciso dar ênfase nas primeiras palavras, digamos assim, né? No primeiro texto. Por quê? Porque ele é a chamada principal. Então, como que eu posso fazer isso? Adicionando um contraste. E como eu posso deixar esse primeiro parágrafo aqui, né, esse título, com mais contraste? Primeira coisa que eu posso fazer é adicionar mais peso a ele, ou seja, engrossar mais as letras, certo? Ó. E aumentar o tamanho. Então, eu posso colocar aqui um tamanho maior e engrossar mais as letras. Ou diminuir um pouquinho ele aqui, vou colocar 40. E esse texto aqui, eu diminuo ele.
Veja só. Então, assim, vai muito da questão do bom senso, claro, né? Mas são características, fundamentos que você pode utilizar para criar um contraste aí. Eu diminuí o primeiro título e dei mais ênfase, certo? E diminuir mais ainda esse texto descritivo aqui. Apesar deles estarem com a mesma cor, eu consegui aí criar um contraste interessante. Eu coloquei o título principal com um peso maior e o texto descritivo com digamos assim, um peso médio, né? Não é tão light ou tão leve, mas é um peso leve. Olha só, se ficasse mais fino ainda pegaria muito bem. Só que acabou que pode acontecer, dependendo do fundo que a gente usar aqui, pode acontecer desse texto ficar ilegível ou com pouco contraste em relação ao fundo. Então, por isso que é interessante a gente sempre estar analisando, né, ter um bom senso para verificar essa questão. E essa parte de contraste aplicado na tipografia do site, na parte de títulos, textos, botões, cores, é fundamental para você também criar um projeto de sucesso, criar um layout atrativo, um layout funcional, que isso é o que realmente importa, né? Ele precisa ser bonito, mas acima de tudo, esse layout precisa funcionar. As pessoas precisam entrar dentro do site, encontrar o conteúdo rápido, entender o conteúdo e realizar ações. Então vamos lá. Aqui, nesse primeiro bloco, eu consegui fazer um bom trabalho com contraste, certo? Agora eu vou vir aqui, ó, adicionando contraste nas demais páginas do site, né? Aliás, nas demais dobras do site, né? Então aqui, ó, esse primeiro título aqui, ele é um título com um pouquinho menos destaque, então eu vou diminuir ele um pouquinho mais, ó. E posso diminuir um pouquinho o peso dele. Esse aqui, como é com mais destaque, eu posso vir aqui, ó, adicionar um peso maior para ele. Ó, veja só. Olha a diferença que deu. Olha a diferença que deu. A gente conseguiu já dar um destaque aqui, fazendo com que a gente vai falar brevemente, né? A gente está dando a impressão assim, é sobre nós que a gente está falando. Só que a pessoa, primeiro, ela vai ler esse título grande aqui. Saiba como nossos especialistas poderão te ajudar. Então, subliminarmente, né, digamos assim, a gente já está falando sobre nós. Então, eu só coloquei esse texto aqui para dar um suporte, mas a pessoa que já entrou e já leu essa parte aqui vai entender do que se trata essa dobra aqui do site. Outra coisa que a gente pode fazer é, assim como a gente fez aqui nesse texto, é diminuir aqui. Esse texto está muito grande, ele é um texto corrido. Então, eu posso vir aqui, né, diminuir para um texto menor. Ó, colocar aqui. Muito bem. Agora, eu tenho aqui um conteúdo já com um contraste aplicado. O botão também já está com um contraste bem interessante até em relação ao fundo. Então, aqui a gente já tem um trabalho legal. Outra coisa que a gente pode fazer é aumentar essa imagem. Essa imagem ela não está muito coerente porque está muito pequena. Então, a gente pode vir aqui, ó, e trabalhar ela, aumentar o tamanho, veja só, para dar um suporte. Ela já ficou maior aqui, certo? E a gente tem aqui agora uma imagem que ilustra essa situação. Então, a imagem ela trabalha bastante isso, como um suporte ao texto. Então, a pessoa vai entrar aqui, ela vai ser, tipo, a atenção dela vai ser direcionada à imagem, a pessoa vai recorrer ao texto para entender do que está falando. Então, é muito importante você também ter essa noção, né, de coerência do tipo de imagem que você vai estar utilizando, para que ela sirva adequadamente de suporte ao texto. Então, essa é uma dica assim, fundamental de ouro para você escolher as imagens certas para o seu projeto. Outra coisa que a gente pode experimentar aqui é trabalhar com o alinhamento. Então, eu posso muito bem alinhar aqui o conteúdo, ó, veja só, todo à esquerda. Por que que eu posso fazer isso? Porque aí eu vou escorar o texto, a imagem. E a imagem, eu posso ainda fazer isso aqui, ó. Editar a imagem e colocar ela alinhada também. Agora eu faço isso aqui com o conteúdo. Eu meio que centralizo ele. Uma vez que a imagem está
alinhada para a direita e o texto todo à esquerda, eu meio que encosto os dois. E aqui tenho um bloco e acaba que de um aspecto mais afastado, isso aqui se tornou um outro bloco. Se eu coloco essa imagem mais para cá e esse texto mais para cá, eu afasto e crio um espaço no meio desnecessário, onde a comunicação não fica muito interessante. Veja só, eu quase que quebro a comunicação. Se eu pegar essa imagem aqui, ó, colocar para cá, e esse texto e esse texto, eu alinhar eles para cá, ó. Olha a diferença que causou. Ficou ainda interessante porque a gente já começou a trabalhar alguns aspectos aí de contraste legal. Só que aí, como a gente viu que o primeiro tópico era usar os espaços em branco, né, os espaços negativos, a nosso favor, aqui eu estou ficando em desvantagem, porque o conteúdo ficou muito afastado e ele está meio que indo embora, se afastando da imagem. Então eu tenho que agrupar um no outro. O grande diferencial aqui é porque o texto, a quantidade de texto é muito grande e a imagem é muito maior, ela está em segundo plano, certo? Servindo, né, na verdade, quase que de fundo, enquanto aqui a imagem ela está trabalhando ativamente, ela vem em primeiro plano e o texto é que está meio que dando um suporte, né? Então, nesse caso aqui, por isso eu acho mais interessante trabalhar o texto aqui alinhado à esquerda e a imagem alinhada à direita, porque aí eu consigo formar um bloco de conteúdo aqui, ó. Olha só que interessante. E para melhorar ainda mais, eu posso fazer isso aqui, ó. Editar essa seção e deixar um fundo branco. Olha só. Aqui eu separei o conteúdo. Esse conteúdo aqui, ó, é especificamente em relação a institucional, a parte institucional da empresa. E com essa divisão de cor aplicada aqui no background, eu já mostro que essa seção aqui vai tratar de outro assunto, vai mudar a conversa, né? Então a gente está indo para um próximo nível. Então é muito importante você saber trabalhar o contraste, como eu disse, não só nos textos, mas em relação a cores, a objetos, a espaçamento, né? Ah, isso aqui está com mais espaço que o outro, e etc. Uma única dica que eu faria agora para a gente melhorar ainda mais é pegar essa imagem aqui e aplicar uma sombra nela, bem leve. Veja só. Eu vou colocar aqui uma sombrinha bem leve, que eu acho que vai ficar interessante. Vamos ver aqui. Por algum motivo ele não está aplicando, deixa eu ver. Aqui, ó. Horizontal, deixa eu zerar. Aqui. E agora diminuir. Eu quero uma sombra bem leve, só para dar um suporte à imagem. Para deixar mais ilustrada assim, que ela está meio que flutuando. Veja só. Então, esse efeito de sombra deu suporte à imagem, que deu uma brincada ali, né, na questão do tridimensional, né, nos planos. Então, ficou com um aspecto de que ela está sobressaindo, né, do fundo branco. E aqui a gente coloca o texto dando suporte à imagem. Então, nesse segundo aspecto aí, quando a gente trabalha com contraste, a gente tem que saber bem usar as cores, a tipografia a nosso favor. Muito bem, agora a gente vai para a terceira característica de um bom design, que é a harmonização, a combinação das coisas, né? A combinação das características, a padronização dos elementos. Então, o que eu posso fazer nesse layout aqui? A primeira coisa é padronizar a questão tipográfica, né? Que é o detalhe mais fácil. Então, eu estou utilizando um layout que tem meio que um subtítulo menor e um título principal, um texto e um botão, certo? Então, eu posso pegar e fazer com que esse layout tenha essa padronização estabelecida. Veja só, eu tenho aqui nessa seção de serviços um subtítulo, né, que fica acima do título, e o título principal. Então, eu posso pegar aqui no WordPress, no Elementor, ele permite que eu faça isso, copiar e colar a estilização e ir replicando para as demais seções. Veja só,
eu tenho aqui essa outra seção aqui, eu vou colar também o estilo nela. Ó, se bem que essa aqui já está com o estilo colado, eu vou vir aqui e vou colar também, ó. E vou copiar aqui o estilo do subtítulo. E com isso eu vou criando um padrão, né, a ser usado na questão da tipografia do site. Então isso aqui é outro detalhe muito importante que você pode explorar bastante, que é a questão da combinação de cores, de tipografia, de espaçamento. Outra que ficou já claro foi essa questão dos espaçamentos, né? Você percebeu que eu coloquei o mesmo espaçamento no topo de cada seção, foi tudo igual, né? Com exceção aqui do CTA, né? Do Call to Action, que eu diminuí, mas tem um propósito. É porque eu queria que esse CTA fosse menor mesmo, justamente porque só tem texto, a gente não tem nenhum elemento do lado. Então, essa característica da combinação, da harmonização, assim, deixar os elementos seguindo um estilo, é muito importante. E isso deixa mais fácil no cérebro de quem está visitando o site ele reconhecer esses padrões e se identificar e se localizar com mais facilidade. Então, quando você tem esse tipo de característica estabelecida, como a questão do título principal ser mais grosso, mais pesado e maior, a pessoa já entende que trata-se de um título de uma seção nova. Então, fazendo isso, você cria aí esse padrão, a pessoa não se perde, não torna nada confuso. Porque tem muita gente que se atrapalha, né, se embanana com isso, não segue um padrão e acaba que o layout fica confuso e a pessoa não distingue o que é um título principal, o que não é, e acaba que prejudica principalmente a questão da leitura, né? Então, padronizando isso, você tem um layout mais harmonioso. Outro ponto é trabalhar a questão das cores. Então, aqui em cima eu tenho um logotipo, eu tenho uma cor pré-estabelecida e eu não estou aplicando ela em outras partes. Então, eu posso muito bem vir aqui nessa seção e alterar. Veja só. Trabalhar com mais eficiência, né, a questão das tabelas de cores. Um outro detalhe aqui, ó, eu não estou usando o espaçamento certo. Veja só, aqui embaixo está muito maior do que aqui em cima. Então, eu posso vir aqui, ó, editar a coluna, alinhamento vertical, meio. Com isso, eu distribuo melhor. Agora, o meu conteúdo está blocadinho aqui, ó, organizado, deixando bem mais fácil a leitura. E como eu coloquei essa cor aqui de fundo, eu posso replicar esse padrão para outras partes do site. Por exemplo, o meu layout ele segue uma tabela de cores, né? Que é esse branco, esse azul e esse roxinho aqui. Então eu posso usar dele. Então aqui no título, eu posso alterar esse título, como por exemplo, colocar um roxinho mais forte aqui, ó. Esse botão aqui também, a gente pode explorar isso aqui, ó. Quando passar o mouse, aí ele fica preto. Veja só. Esse título aqui, a gente pode trabalhar também. Ó. Então, eu vou criando um padrão. Veja só. Só que esse botão aqui eu vou alterar ele. Eu vou colocar ele do mesmo jeito que eu coloquei o outro. E quando passar o mouse, ele fica preto. Veja só. Aqui eu vou editar também. No caso do CTA, a gente pode até trabalhar uma outra cor, né? Só para diferenciar ele dos demais conteúdos da homepage ou do site. Ou então eu posso colocar simplesmente para realmente dar destaque e tornar mais eficiente a questão de fazer com que o visitante tome uma ação. Então não é nenhum pecado mortal você colocar isso aqui em outra cor, certo? Como por exemplo, ó, a gente pode colocar, aqui eu estou usando uma sobreposição aqui, mas deixa eu zerar. Colocar uma outra cor, essa aqui não ficou legal. Vamos ver uma outra cor que a gente possa utilizar aqui. Ó, um azul já chamou bastante atenção. Então você pode trabalhar essa questão aí, mas lembrando, tenha bom senso para você não extrapolar. Aqui, como eu não quero arriscar, eu vou manter essa seção aqui com
o roxinho, né, que é a cor que a gente está utilizando no nosso layout. Aqui embaixo eu vou aproveitar, lembrando que como a gente está trabalhando com Elementor, a gente pode copiar e colar os estilos. Veja só. Posso simplesmente vir aqui, ó, clica com o botão direito em cima do elemento e vou colando. Com isso, a gente já estabeleceu que os títulos ficam roxinhos, ó, e algumas seções ficam com um background mais escuro, mas usando a cor da nossa identidade. Então, com isso, a gente consegue aí harmonizar e combinar essa questão das cores aí na identidade visual do nosso site. Muito bem, você viu que depois que a gente aplicou esses três fundamentos, né, esses três princípios de um bom design, o site já mudou de cara. A gente conseguiu aí deixar ele muito mais elegante, muito mais bonito. A gente poderia muito bem parar por aí, porque o site já ficou com um aspecto bem interessante. Mas eu gosto sempre de, depois que apliquei esses fundamentos, eu gosto de aplicar uma outra estratégia, uma outra abordagem, que é meio que um conceito particular meu, onde eu me pergunto, né? O que mais eu poderia melhorar para deixar o que mais eu poderia fazer para melhorar, para deixar esse layout ainda mais interessante? Aí eu vou passando minuciosamente por cada seção. Vamos lá, eu vou te mostrar um exemplo. Aqui eu tenho uma seção que ela está bonita, ela está interessante, eu tenho um fundo com uma cor agradável que combina com a identidade, o texto está formatado bonitinho, eu tenho uma imagem legal, só que não está muito criativo, não está muito atraente. O que eu poderia fazer para deixar isso aqui mais legal? Uma dica eu posso trabalhar uma cor de fundo aqui mesclada com uma imagem. Então, veja só, eu posso vir aqui, né, editar essa seção, sobreposição de fundo, eu posso vir aqui e aplicar uma imagem, igual essa aqui, ó. Vou colocar ela centralizada aqui, preenchimento completo. E vou diminuir a opacidade dela, deixar bem clarinha. Olha só que aspecto bacana que ficou. Então eu conseguia adicionar mais essa camada de informação, mas de uma maneira bem sutil lá atrás. E então, quando a pessoa entra, às vezes ele nem percebe de cara, mas o cérebro dele já consegue captar essa informação. Onde eu tenho uma imagem aqui, né, com conexões, um globo aqui simulando algo relacionado ao website, etc. Então, eu consigo comunicar em um outro nível com esse visitante usando esse recurso, né? Outra coisa que a gente pode trabalhar que fica legal, e eu já usei nesse layout aqui, é a questão de profundidade, de tridimensionalidade. Ou seja, essa imagem aqui, por exemplo, eu posso fazer o quê? Eu posso colocar uma bordinha arredondada nela, aqui, ó, bem sutil. Eu posso colocar uma sombra. Veja só, eu já adicionei uma sombra aqui, ó. Olha como é que ela ficou. Ela já deu uma saltada. E agora eu posso fazer algo que é muito interessante, que eu gosto demais, que é meio que deixar isso aqui com um ar meio que de rebelde, quebrando alguns padrões. Como que eu posso fazer isso? Eu vou pegar essa imagem aqui, ó, eu vou adicionar uma margem inferior. Olha só. Ela estava justamente no espaço certinho, toda posicionada, e agora ela está rompendo esse espaço. É meio que ela está saindo ali. Então, deu mais ar de tridimensional ainda. O que eu posso fazer mais ainda é isso aqui, ó. Eu vou colocar uma margem nela superior para dar esse espaçamento aqui. Veja só como que ficou. Deu uma respirada, dá para a gente ver a imagem de fundo, e agora que ela ficou com um aspecto mais tridimensional ainda. Olha só que interessante. Só que isso implicou em outros fatores. Agora ela começou a ocupar o espaço aqui, ó, dessa seção institucional. Então, nessa seção institucional, eu vou precisar entrar aqui, adicionar um padding maior. Então, tá com 80, eu vou colocar 120 aqui. 120 ficou pouco. Vamos colocar aqui 160. Olha só que diferença que fez. Nosso layout agora ficou mais criativo, mais interessante. Então, eu recomendo você experimentar isso.
Só que essa estratégia você só pode usar depois que você dominar as outras. Então, questão de espaçamento, questão da combinação de cores, questão de contraste, tudo isso você precisa aplicar primeiro, você precisa dominar para depois você vir com esses toques de criatividade, toques de comunicação subliminar, para você aprimorar o layout do seu site. Vamos continuar. Eu vou agora pegar aqui, ó, essa imagem, por exemplo. Vou editar ela. O que eu posso fazer? Posso aumentar a bordinha arredondada aqui. Foi pouco? Foi. Mas já dá para ter um resultado maior. E eu posso colocar aqui um pouquinho mais nítido a sombra, ó, para dar um aspecto ainda mais tridimensional pro layout, principalmente para essa seção aqui. Agora, eu vou vir aqui e vou trabalhar essa seção aqui, ó, nosso serviço. Eu estou achando essas imagens, elas estão muito perto uma da outra, né? Elas estão coladas e são imagens com boa qualidade. Então, eu não estou conseguindo separar por bloco. Então, eu vou trabalhar aquele primeiro conceito, que é o espaçamento, né? Dar um espaçamento aqui. Então, eu vou colocar aqui, ó, um padding interno. Acho que 50 foi até muito. Deixa eu ver, 40. Vamos experimentar. Isso aqui é muito assim, na fase de experimento. Você coloca e depois você vê se ficou interessante. Aí o seu bom senso, né, vai te dizer. Veja só. Eu estou achando 40 muito ainda. Então, eu vou diminuir para 30. Vamos ver. Diminuir aqui para 30. 30 já ficou mais interessante. Eu já consegui separar os blocos de conteúdo aqui, certo? E agora eu tenho cada serviço com as suas informações individuais. Agora essa imagem aqui é referente a esse texto, essa aqui a esse texto e essa aqui a esse texto. O que eu posso fazer mais? A mesma coisa. Como eu já comecei a trabalhar uma sombrinha aqui nas imagens, eu posso continuar aplicando isso para o site. É uma aplicação, né, daquele conceito que eu falei de manter uma padronização juntamente com essa estratégia de dar um toque a mais de criatividade no site. Então, eu posso vir aqui, editar a imagem, vou colocar um arredondamento aqui, ó, e eu posso colocar uma sombrinha, né? Então, eu vou colocar uma sombra aqui bem de leve e diminuir a intensidade aqui, ó. Pronto. Agora eu posso muito bem copiar esse atributo e colocar aqui, ó. Vamos ver como é que ficou? Olha só. Ficou muito mais interessante. Ficou muito mais interessante. O que a gente pode fazer para melhorar ainda mais é trabalhar com a questão do hover, né? Então a gente pode passar o mouse, ó, a imagem aumentar, ou então a gente pode também trabalhar com a questão da sombra somente no hover, né? Se bem que aqui no Elementor a gente não consegue deixar somente a sombra ativada em um dos estados, mas via CSS a gente consegue fazer. Eu não vou fazer agora porque vai estender o vídeo, mas é possível a gente colocar uma sombra para ser ativada somente na hora que passar o mouse aqui, certo? Isso a gente pode continuar fazendo para o restante do site, fazer essa aplicação. Isso torna o seu layout mais criativo, como eu falei, e deixa a pessoa, digamos assim, mais tempo no site, vislumbrando, entretida, navegando, e isso é um recurso que você precisa explorar. Veja só, aqui embaixo no CTA, eu posso ainda trabalhar mais. Eu posso vir aqui, ó, pegar aqui, editar essa seção. Olha só, se eu vir aqui adicionar uma imagem de fundo também, vamos ver o que acontece? Vou colocar aqui a imagem centralizada, diminuo a opacidade dela, e eu já inseri um outro contexto aqui, esse CTA. Então, isso faz o seu layout alavancar, ir para o próximo nível. Ou seja, você consegue criar algo muito mais criativo, fugir desses templates padrões, templates que seguem meio que uma receitinha pronta, e você consegue adicionar um toque de personalidade no seu projeto. Então, esse é aquele detalhe mínimo
que está faltando para você virar e falar assim, olha, eu sei fazer um site legal, eu já aprendi toda a parte do conceito do WordPress, do Elementor, e agora eu sei também como fazer o layout ficar com a minha cara, com o meu design, deixar ele mais bonito. Então, é assim que você precisa criar, né, e seguir aí para os seus futuros projetos. E agora, pessoal, vou falar aquela dica fundamental que eu falei no início do vídeo e que talvez até você que trabalha bastante já com criação de site já pode até saber, mas é algo que quando eu ouvi pela primeira vez fez muita diferença na minha vida. O layout, né, a questão, o design, ele não necessariamente precisa ser apenas bonito, mas primordialmente ele precisa funcionar. Então não adianta você criar um site super criativo, um site muito bonito, mas o site não funciona, ele não tem um propósito bem definido ou a pessoa que está visitando o site não reconhece esse propósito. Então vamos lá, vamos ser bem específicos nesse assunto. Esse projeto aqui, esse site, é um site institucional, então as pessoas vão entrar para conhecer a empresa e, se possível, entrar em contato e fechar negócio. Agora, se eu crio um layout muito bonito, só que ao mesmo tempo muito criativo e que acaba se desconectando com o meu público, as pessoas não vão conseguir navegar, não vão conseguir acessar ou alcançar alguma informação, não vão conseguir o esclarecimento que eles veio buscar. Então, é importante que o seu site, ao mesmo tempo que ele seja bonito, que ele seja criativo, mas que ele resolva algum problema ou solucione alguma dor, né, do cliente. Então, a pessoa vai entrar aqui, ela precisa ficar, né, se agradar, ela precisa sentir bem com esse layout, ela precisa sentir que confia nesse trabalho, mas ela também precisa identificar aqui que essa empresa é a empresa certa para resolver o problema dela. Então, por isso que a gente tem que conhecer o nosso público, a gente tem que fazer uma pesquisa antes de começar esse projeto para criar um site, né? Criar um projeto que resolva um problema, mas que resolva um problema de uma maneira bonita, de uma maneira, né, criativa e certeira, né? Para que as pessoas não entrem aqui e fiquem só admirando. Como eu digo, né, muitas vezes assim, às vezes as pessoas criam projetos apenas para serem admirados e nada mais que isso, porque ele não resolve nada. Então é preciso ter essa preocupação tanto com o design quanto com a funcionalidade, porque design é isso, design precisa ser funcional, tá certo? Bom, pessoal, é isso. Eu vou ficando por aqui. Eu espero que você tenha gostado desse novo formato de vídeo. É um pouquinho mais teórico, mas eu tenho certeza que as informações que você ouviu hoje vão te ajudar bastante a criar projetos melhores, a dar um salto aí na sua carreira, se sua dificuldade é essa, no que se refere ao design do site. Mais uma vez, eu vou pedindo para você se inscrever no canal, deixa seu like, e se você quiser outro conteúdo falando mais sobre essas questões de princípios de design, né, fundamentos do web design, do UI design, deixa aqui nos comentários que eu vou ter o prazer enorme de criar mais conteúdos seguindo essa linha aí de raciocínio. Bom, eu vou ficando por aqui. Já sabe, se você quer baixar o conteúdo desse vídeo, eu te convido a conhecer o Clube de Membros. Lá eu publico conteúdos exclusivos para que as pessoas aprimorem, né, os seus conhecimentos, principalmente na parte de WordPress, criação de site, mercado freelancer. Então, vem conhecer o Clube de Membros, porque eu vou deixar aqui esse projeto lá para você poder baixar, para poder usar, revender, usar da maneira que você achar mais interessante, tá certo? Eu vou ficando por aqui, forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau!